Bom dia! Estamos aqui para mais uma aula do Balé da Cidade de Taubaté online. Eu sou a professora Paloma e hoje eu trago uma proposta de trabalho diferente. No vídeo anterior, nós conversamos muito sobre improviso e falamos sobre aquele improviso bem orientado e aquele improviso mais livre, que o bailarino ele vai improvisando, vai fazendo, vai criando e quase não tem a interferência de um professor ou de um coreógrafo ou de um ensaiador. A proposta, ela conversa com essa aula de improviso. Então, a proposta de hoje é fazer um trabalho, uma tarefa, uma atuação coreográfica. Bom, eu vou nomear o trabalho de travessia, ensaio de um bailarino sob sua quarentena. Esse é o título, tudo bem? Vamos começar com um protocolo, tá? Uma espécie de orientação, uma espécie de notação, tudo bem? Então vamos lá, número 1. Aprenda a sequência coreográfica. Vai ser colocado aqui um vídeo de uma sequência coreográfica. Essa sequência ela acontece na vertical e é uma bailarina que passa na frente de um cenário. É simples, é curta, é direta e é no plano alto. Tudo bem? O vídeo vai ser colocado aqui para vocês. Número 2. Depois de ter aprendido a sequência, proponha um cenário que dialogue com isso, que dialogue com o tema. Número 3. Proponha um figurino. E número 4, proponha um motivo sonoro, uma música, um barulhinho. E depois, pensa em como você vai vincular esses 4 elementos em alguma coisa que se torne completo e íntegro para você. Então tem uma sequência coreográfica, tem um cenário para fazer, tem um figurino para escolher e tem uma música. Isso tem que dialogar, tudo bem? O 6. Faça uma tarefa. Que tarefa é essa? Olha, tô falando dessa tarefinha aqui, ó. Essa tarefinha é bem conhecida de bailarinos contemporâneos, né? Ela apresenta um plano, alguns planos são determinados. Tem algumas coisas que são colocadas e tem outras que não estão colocadas, os espaços estão vazios, né? Isso significa que alguma coisa eu tô dando, tô oferecendo, tô sugerindo, outra coisa é o bailarino que vai colocar. O bailarino ou quem quer que esteja se disponibilizando aí a fazer esse trabalho e participar dessa proposta. Então a tabela ela não é completa. Eu trago uma parte e o bailarino vai colocar outra parte ali que está faltando. Tudo bem? Eu também vou colocar a tabelinha aqui embaixo. Então todo mundo vai ter acesso a essa tarefinha, tá? Vamos lá então. Você vai fazer uma tarefinha que vai resultar numa sequência coreográfica, que é genuinamente sua, tá? É você que vai compor essa sequência coreográfica. O que é isso que eu tô chamando de tarefa? Isso nada mais é que uma combinação de movimento que parte dos princípios do movimento de acordo com o Laban, tá? Então, essa bibliografia também vai ficar aqui embaixo, tá? Pra quem não sabe quem é esse cara chamado Laban, a bibliografia vai ficar aqui, tá? Então, vamos pensar. Eu aprendi uma coreografia, eu compus uma sequência coreográfica que vai aparecer 2 vezes. No início da travessia e no final da travessia. Tudo bem? Isso vai ser organizado num tempo cronológico que vai depender muito do corpo de cada bailarino e do que cada bailarino colocou ou
vai executar aqui na sua tabelinha. O que isso significa? Significa que se 2 pessoas fizerem a proposta, nós teremos 2 trabalhos diferentes. Se 5 pessoas fizerem, nós teremos 5 trabalhos diferentes. Se 10 pessoas fizerem, nós teremos 10 trabalhos diferentes. E o tempo que vai durar esse trabalho é exatamente o tempo que está aqui determinado nessa tabelinha, que é a parte do corpo que o bailarino vai mover, para onde ele vai mover, com que intensidade ele vai mover, em que sentido, com que grau de agilidade, e tudo isso vai determinar o tempo que o bailarino vai precisar e o espaço que ele vai ocupar ali. Tudo bem? Parece um pouco complexo, mas não é, tá? Número 9. Número 9 é bem pessoal. Crie sentido para isso que você está fazendo. Não leve ou evite realizar o exercício como se fosse o ato livre e espontâneo de se mexer, tá? Cria uma ideia, cria alguma coisa para deixar isso mais interessante. Como eu já falei, essa tarefa ela vai oferecer algumas orientações, né? Parte do corpo, o peso, o tempo, o espaço, mas ela não vai oferecer tudo. Ela vai oferecer uma parte. A outra parte é o bailarino que vai colocar aí com seus conhecimentos e sua bagagem. Para que esses 2 trabalhinhos de composição coreográfica não fiquem muito soltos, a gente vai incorporar um elemento em cada um deles, tá? Então você vai fazer a sua primeira tarefa e você vai escolher uma palavra e vai fazer esse trabalho em cima dessa palavra. E do outro lado também, você vai ter mais um aqui e você vai atrelar uma palavra a ele. O que é isso? É uma composição, uma que você vai fazer a partir da sua tabelinha, mas o que vai dar o tom desse exercício, dessa composição coreográfica, é a palavrinha que você vai colocar aqui e a palavrinha que você vai colocar aqui. São essas palavras que vão dar uma modulação para cada uma dessas 2 composições, tudo bem? A escolha dessas palavras ela tem que funcionar mais como uma sugestão de... como se fosse um adubo, uma ideia que vai nutrir esse processo criativo de cada um, tudo bem? Então, como vai funcionar essa escolha das palavras, né? Eu reuni aqui um grupo de mais ou menos 50 palavras, 50 termos. Todos eles, de algum modo, supostamente, dialogam analogicamente com esse período que a gente vive hoje, né? Então, esse grupo de palavras, ele, semanticamente, ele seria sinônimo aí de quarentena, de pandemia e de tudo que isso vai trazer sentido pra gente, tudo que vai fazer sentido pra gente, ou pra mim, ou pra quem quer que seja. Talvez cada um vai dar aí um sentido diferente pra esse sinônimo, pra esse termo, pra essa palavra. Eu coloquei mais ou menos 50, mas de repente alguém fala: ah, Paloma, não gostei de nenhuma dessas palavras, nenhuma delas me despertou alguma coisa, algum sentido para enriquecer minha composição. E aí, você tem total liberdade para escolher a palavra que você quiser. Tudo bem? As que eu coloquei, eu não vou falar todas, vou falar algumas, tá? Mas tem aí abstinência, isolamento, suspensão, cautela, estoque, acúmulo, cúmulo, recato, prudência, discrição, controle, despojamento, sigilo, austeridade, reclusão, afastamento, reflexão, constrangimento, elo, raça, categoria, docilidade, distanciação, gozo, abstenção, castidade, obediência, legado, descrença, convicção,
Enfim, tem uma série de palavras que eu as coloquei todas num grupo semântico que dialogue ou faça analogia com esse período que a gente vive, né? Quarentena, pandemia, e aí cada um escolhe a palavra que tocou alguma coisa aí nas profundezas desse artista, tá? Atravesse. Em plano alto. Tudo bem? A sua sequência, a sua composição, ela vai ser basicamente em plano alto. A coreografia que foi aprendida, ela se passa inteirinha em plano alto, e a outra parte da sua composição coreográfica também ela vai ser no plano alto, tá? Tudo verticalizado, não rola no chão, não fica no vertical, tá? Também para não descaracterizar muito a proposta, tá? Sugira, siga, obedeça, respeite alguma linguagem em dança contemporânea. Eu não vou exigir nenhum sistema específico em dança contemporânea, porque talvez nem fosse possível, visto a variedade que existe, que a gente pode ver em dança contemporânea aí, uma série de possibilidades, tá? Então, essa orientação, ela fala da modalidade, tá? Não vamos descaracterizar, a sugestão faça em alguma linguagem de dança contemporânea, tá? O número 14. Escreva sobre o seu processo. Quando a gente trabalha com o corpo, normalmente é um trabalho muito imaginário e simbólico. E essas duas instâncias, elas não estão no mundo real, né? No nosso mundo real, né? Elas estão em outro lugar, elas falam de um outro lugar em cada sujeito, em cada indivíduo. E quando a gente escreve alguma coisa, a gente transporta isso para esse mundo real e ajuda muito aí no processo do amadurecimento artístico e na compreensão do seu próprio processo. Outra coisa importante, como eu falei, essa é uma proposta de um trabalho orientado, mas ele é orientado em alguma medida. Em outras medidas, não vai haver orientação. Partindo desse pressuposto, qualquer questionamento que não tenha sido respondido, esclarecido pela orientação, pelo vídeo ou pelo protocolo, ele tem espaço livre à resolução. Você vai resolver como você quiser, como você desejar, como você puder. A orientação, ela fala sobre alguma coisa, mas tem outras coisas que a orientação ela não fala, ela não dá conta. Ela fala sim de um monte de outras coisas que vão ser realizadas, que vão ser orientadas, que vão ser entendidas e subentendidas. Mas tem coisas que não vai dar certo, que não vai chegar a uma pessoa, a outra pessoa, mas esse vazio não é um problema. Ele faz parte do processo. Esse vazio que a orientação oferece e o vazio que a pessoa que se propõe a fazer o trabalho vai sentir. Então, não tem problema. Tá tudo bem. É normal que alguma coisa seja falada e que alguma coisa não seja falada, e faz parte do processo experimentar esse vazio, tá? Então, não precisa ficar preocupado, porque durante o processo vão surgir muitas dúvidas. Essas dúvidas fazem parte do vazio, não daquilo que foi orientado. Tudo bem, mas o vazio cada um vai completar o seu. O que é legal disso é que você, bailarino ou não, tem autonomia para produzir alguma coisa, em alguma medida, sem a vigilância de um professor. Porque quando a gente está na sala de aula, numa atividade de improviso, pode ser uma atividade que o professor, o coreógrafo, o ensaiador, ele fique de longe, ele se afaste e ele permita que o bailarino experimente livremente alguma coisa muito intuitiva, muito subjetiva.
e pode ser que não. Pode ser que o coreógrafo ele fique ali em cima do bailarino, orientando, dirigindo o próprio improviso, tá? Então, tentem se implicar nessa autonomia para poder gozar muito mais no processo de criação de vocês mesmos. Tudo bem? Acho que a minha última orientação é, depois que o trabalho for concluído, que o processo for terminando, vocês terão um pequeno espetáculo na mão. Então, dancem, aproveitem, se divirtam com isso e depois conta como é que foi a experiência. Tudo bem? Bom trabalho!